Em Minas Gerais, ninguém convenceu até agora o Cleitinho a sair candidato ao governo. Então, com isso, o PL deve realizar a sua convenção estadual em Minas, marcada para o próximo dia 27, sem definir sobre a candidatura ao governo. Isso porque o senador Cleitinho, que é do Republicanos, um partido aliado, segue como prioridade da legenda para encabeçar a chapa, mas até agora não sinaliza claramente ao partido de Flávio Bolsonaro uma data para anunciar a sua decisão. Enquanto aguarda uma resposta, o PL mantém conversas sobre alternativas, como o Vitório Medioli, ex-prefeito de Betim, e o Flávio Roscoe, empresário, presidente da Federação das Indústrias de Minas. A avaliação de dirigentes da legenda é que a convenção pode homologar só as candidaturas proporcionais e vai deixar em aberta a composição da chapa majoritária. Pesquisa mais recente sobre o governo de Minas Gerais, publicada pelo Instituto Datatempo, em 25 de junho, mostra que o Cleitinho continua líder de pesquisa, tem cerca de 28% das intenções de voto. O Medioli e o Roscoe aparecem bem atrás, com, respectivamente, 5% e 3% das intenções de voto. Em meio às tratativas, o irmão mais novo do senador Cleitinho morreu, estava com leucemia, faleceu. E hoje, conversando com ele, o senador me disse que não está com cabeça ainda para discutir política, que não vai agir sob pressão. A decisão sobre a sua candidatura não deverá, portanto, sair até a data da convenção do PL. Você fala em Minas Gerais, eu já lembro de alguém aqui. A Edilene Lopes. É claro ela que estava na Itatiaia. Falta de educação falar de Minas e não chamar a Edilene. Né, Edilene? Por favor, venha para cá, porque não tem como, né, falar de Minas Gerais e não falar da maior repórter de Minas Gerais de política. Edilene Lopes e o Republicanos deu um ultimato para Cleitinho, exigindo uma definição sobre sua pré-candidatura em Minas Gerais. Aparece em primeiro nas pesquisas, no primeiro e no segundo turno. Querem saber, vai ou não? Pois é, essa é a pergunta que todo mundo quer saber, né? No entorno do Cleitinho, eles dizem que acreditar que o Cleitinho será candidato. Agora, fora desse grupo, ninguém acredita que o Cleitinho vai se candidatar ao governo de Minas. E tem alguns motivos para isso. Um deles é que ele está no meio de um mandato de Senado e o estado de Minas Gerais é um estado que tem uma dívida grande, com uma situação econômica complexa. Então, para Cleitinho, seria largar o certo pelo duvidoso, com risco de fazer um governo em que sairia não bem avaliado, diferente do mandato que ele tem no Senado. Mas fato é que o partido diz que vai definir até as convenções se ele será ou não candidato. Eu acho isso pouco provável, a Tainá trouxe a apuração aqui agora, porque o Cleitinho acabou de perder o irmão e o partido ainda não retomou as conversas com ele depois disso. E a convenção já é no sábado, dia 25. Então, apesar desse ultimato que Cleitinho recebeu, sempre existe a possibilidade de ficar para depois. Enquanto isso, o PL também tem que se virar, porque está todo mundo dependendo do Cleitinho, porque o Cleitinho é o dono do jogo, pegou a bola e saiu do campo. Só que agora, por uma situação familiar muito difícil, acabou adiando essa decisão mais um pouco. Era depois da Copa, agora o irmão morreu, então até sábado o Republicanos acredita que terá uma possibilidade, terá um nome, mas eu ainda só acredito vendo, viu, Tainá? É importante o que você traz, porque aí a convenção do Republicanos é antes do que a do PL, né? Então, se há uma definição antes disso e o Republicanos chega à conclusão, junto com o Cleitinho, de que ele não vai sair candidato, até pelo momento pessoal, né? Bom, a gente falou ali rapidamente, mas ele falou que é um momento ainda que ele está atordoado, não é para menos, né? E resolvendo questões familiares. Se decide isso no sábado, na segunda-feira dá tempo... É na segunda? Na segunda, né? Dá tempo do PL lançar um nome. Exato. Edilene, fala para nossa audiência quem são hoje os cotados pelo PL. Hoje as possibilidades do Partido Liberal são dois empresários. Vitório Medioli, que foi prefeito de Betim, então ele tem um recall na região metropolitana, e Flávio Roscoe, que é empresário. Os dois são empresários, aliás. Vitório Medioli tem feito um meio de campo ali com seus correligionários, fazendo bastante militância pelo seu nome, até com partidos que seriam aliados, mas Flávio Roscoe é mais próximo de Flávio Bolsonaro. Inclusive foi cogitado para coordenar a campanha de Flávio Bolsonaro em Minas. E essa decisão vai passar pelo clã bolsonarista. Então, pode ser que Flávio Roscoe, neste momento, seja um candidato com mais chances. Inclusive, discutem a possibilidade de Vitório Medioli jogar em outra posição dentro da chapa, que não fosse concorrer diretamente a um partido, mas fosse suplente do Senado. Enfim, o PL discute isso. Se o Republicanos trouxer o Cleitinho, eles vão apontar o vice. As duas possibilidades também são Vitório Medioli e Flávio Roscoe. Se não, vão ter que lançar um candidato próprio.